A verdade oculta: o mundo espiritual é igual ao físico. Boa noite. Hoje você vai conhecer uma história tão densa e desconcertante que talvez mude para sempre a forma como você enxerga a realidade. Durante décadas, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung mergulhou profundamente no funcionamento da mente humana. Mas o que ele encontrou foi muito além do que a ciência convencional esperava. Jung acreditava que o mundo físico e o espiritual não eram apenas conectados. Ele afirmava que eram duas faces de uma mesma estrutura. Segundo ele, a psique e a matéria obedecem a leis idênticas e são dois aspectos de uma mesma coisa. E é exatamente a partir dessa afirmação, tão simples e ao mesmo tempo perturbadora, que esta investigação começa. Jung não foi um místico qualquer, nem um escritor de ficção. Ele foi um cientista, alguém que dedicou sua vida a observar padrões mentais, comportamentos e símbolos recorrentes nos sonhos de pacientes de diferentes partes do mundo. Em suas análises, percebeu que certos arquétipos apareciam de forma constante. Imagens como o velho sábio, a sombra, a grande mãe, mesmo entre pessoas que nunca haviam tido contato com tradições culturais semelhantes. Esses padrões, que ele chamou de arquétipos do inconsciente coletivo, sugeriam algo muito mais profundo do que mera herança cultural. Apontavam para uma camada compartilhada da mente humana que, de algum modo, refletia as estruturas da própria realidade física. Foi aí que surgiu a ideia de sincronicidade, um dos conceitos mais ousados e controversos de Jung. Ele percebeu que certos eventos externos pareciam coincidir de maneira significativa com estados internos dos indivíduos, mas sem qualquer relação causal evidente. Um exemplo famoso: uma paciente contava um sonho com um escaravelho dourado, e exatamente nesse momento, um besouro de aparência semelhante começou a bater contra a janela do consultório. Coincidência? Jung acreditava que não. Para ele, esses fenômenos eram manifestações de uma mesma ordem subjacente, onde mente e matéria não estavam separadas, mas profundamente entrelaçadas. O mais inquietante nessa teoria é que ela não depende da crença ou da fé de quem a escuta. Trata-se de uma observação empírica, registrada ao longo de décadas por um dos maiores nomes da psicologia moderna. Jung não propunha que esses fenômenos fossem milagrosos ou sobrenaturais, mas sim que existia uma camada da realidade, ainda invisível à ciência tradicional, onde o mundo interno e o externo se comunicavam por meio de símbolos e padrões. Como ele mesmo escreveu, a sincronicidade revela a realidade de um mundo ordenado de forma diferente, em que os eventos interiores e exteriores se encontram. Essa visão encontrou eco em diversas tradições espirituais milenares, mas talvez nenhuma delas tenha levado esse princípio tão a sério quanto os antigos egípcios. Para eles, a vida após a morte não era um conceito abstrato ou simbólico, era uma continuação literal da vida terrena. O historiador alemão Jan Assmann, uma das maiores autoridades em religião egípcia, afirmou que os egípcios concebiam o além como uma extensão da existência terrena, onde o morto continuava suas tarefas, mas em uma versão ideal. Mas por que eles acreditavam nisso com tanta convicção? A resposta está na forma como observavam a natureza. O ciclo das águas do Nilo, com suas cheias e secas regulares, era visto como a própria pulsação da vida e da morte. O rio transbordava, fertilizava a terra, recuava e depois retornava, sempre no mesmo ritmo. Para eles, esse padrão era um sinal claro de que a existência não era linear, mas cíclica. O mesmo valia para o sol. Ele morria no horizonte todas as noites e renascia a cada amanhecer. Esses eventos, repetidos dia após dia, ensinavam que a morte não era o fim, apenas uma transição. Nos templos e rituais egípcios, isso ganhava forma concreta. As pirâmides, muito mais do que túmulos monumentais, eram estruturas carregadas de simbolismo e função espiritual. Seus alinhamentos com estrelas específicas e a disposição de suas câmaras internas foram meticulosamente planejados para guiar o espírito do faraó após a morte.
Textos sagrados, como o Livro dos Mortos, eram inseridos nas tumbas para instruir o falecido em sua jornada. Eles indicavam os nomes dos deuses, as palavras de passe, os perigos que surgiriam e os portais espirituais que precisariam ser atravessados. O mito de Osíris, talvez o mais famoso de toda a teologia egípcia, reforçava ainda mais essa visão. Osíris, o deus da morte e do renascimento, foi traído e despedaçado por seu irmão Seth. Sua esposa, Ísis, reconstruiu seu corpo e o trouxe de volta à vida, não apenas como uma entidade espiritual, mas como um governante ativo no além. Essa história era encenada em rituais sagrados, repetida em templos e ensinada aos iniciados como um modelo de transcendência. Não era teatro. Para os egípcios, era um manual para a eternidade. O conceito de Ma'at, a ordem cósmica, o equilíbrio divino, era central em tudo isso. Viver em harmonia com Ma'at significava estar alinhado com o fluxo natural do universo, o que garantiria ao espírito uma passagem segura para o outro mundo. O tribunal de Osíris, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, não era apenas um julgamento moral. Era uma metáfora espiritual e física para o equilíbrio que cada ser humano deveria buscar em vida, se quisesse sobreviver à morte. Essa ideia de que o mundo espiritual é um reflexo direto do mundo físico não ficou restrita ao Egito. No século XIX, ela ressurgiu com força no espiritismo codificado por Allan Kardec. Com base em centenas de comunicações mediúnicas, Kardec organizou relatos que descreviam cidades espirituais estruturadas como as terrenas. Em Nosso Lar, por exemplo, encontramos descrições de hospitais, escolas, praças, ruas e até ministérios. A espiritualidade nesses relatos era uma extensão funcional da vida humana, onde as leis físicas davam lugar às leis morais, mas a organização social permanecia. O que Kardec propôs foi uma inversão radical. O mundo espiritual não seria uma cópia do físico, mas sua matriz original. Tudo o que vemos, sentimos e vivemos aqui seria, na verdade, um reflexo atenuado de uma realidade mais profunda e vibrante. Em suas palavras, o mundo espiritual é o mundo primitivo, eterno e pré-existente. O mundo corporal é apenas secundário. Essa visão encontra paralelo nas tradições orientais, mas também em textos ocidentais antigos. Entre esses textos, talvez o mais enigmático seja a Tábua de Esmeralda, atribuída ao lendário Hermes Trismegisto. Este personagem, que teria vivido no Egito e sintetizado o conhecimento grego, egípcio e babilônico, é uma figura central do hermetismo, uma corrente filosófica que atravessou milênios em segredo. A Tábua de Esmeralda, embora pequena, contém uma das frases mais impactantes da história espiritual da humanidade. O que está em cima é como o que está embaixo. E essas palavras ecoam até hoje nos estudos ocultistas e esotéricos como uma chave para compreender a unidade do universo. O princípio hermético sugere que o microcosmo, o ser humano, sua mente, seu corpo, é um reflexo exato do macrocosmo, o universo, as estrelas, as forças divinas. A mesma inteligência que movimenta os astros também rege as emoções humanas, os ciclos da vida, os acontecimentos que chamamos de destino. Tudo está conectado por leis invisíveis que atuam simultaneamente nos planos físico e espiritual. Essa correspondência entre planos diferentes não é apenas uma metáfora, segundo os hermetistas. É uma estrutura funcional do cosmos. O que pensamos, sentimos e fazemos aqui reverbera no plano invisível, e o que se move no mundo espiritual desce, inevitavelmente, para influenciar o mundo físico. Essa visão torna a espiritualidade uma ciência tão concreta quanto a física, embora seus instrumentos de medição ainda sejam desconhecidos da maioria. Para o hermetismo, negar essa ligação é o mesmo que recusar a existência do próprio reflexo no espelho. E é justamente esse espelho que os antigos buscavam decifrar, não através de fé cega ou dogmas, mas por meio da observação rigorosa dos padrões da natureza,
da mente e do cosmos. A frase, "o que está em cima é como o que está embaixo", não é apenas uma máxima mística, é uma declaração de que todas as realidades estão entrelaçadas por um código invisível, que talvez só agora a ciência comece, lentamente, a decifrar. Esse código invisível, que conecta o mundo visível ao invisível, continua se manifestando em diferentes culturas, tradições e até mesmo nas experiências pessoais de pessoas comuns ao redor do mundo. O sobrenatural, muitas vezes rotulado como delírio ou superstição, pode ser justamente essa linguagem espiritual tentando se manifestar de formas que a razão ainda não compreende. Em centenas de relatos documentados por pesquisadores sérios, há padrões que desafiam explicações convencionais. Pessoas que previram acidentes em sonhos, que sentiram presenças nos momentos da morte de entes queridos, ou que subitamente sabiam informações que não poderiam saber. Esses episódios não são fáceis de medir ou reproduzir em laboratório, mas sua recorrência exige uma investigação mais profunda. Seriam manifestações isoladas de um plano superior tentando se comunicar? Ou talvez pequenos vazamentos de uma realidade paralela que coexiste conosco em total sincronia? É aqui que a física teórica começa a tocar pontos que até recentemente eram domínio exclusivo da metafísica. O físico David Bohm, por exemplo, propôs o conceito de ordem implicada, uma estrutura oculta e interconectada da realidade que gera tudo o que percebemos como mundo material. Para Bohm, a realidade visível é apenas uma espécie de holograma projetado a partir de camadas mais profundas e invisíveis do universo. Essa ideia se conecta fortemente com os princípios do hermetismo e do espiritualismo, pois sugere que há uma matriz, um plano oculto, um campo de informação, que rege todos os acontecimentos. Dentro dessa lógica, o sobrenatural deixa de ser algo mágico ou impossível e passa a ser apenas uma dimensão ainda não decodificada do real. Do ponto de vista espiritual, esse campo invisível pode ser interpretado como o próprio mundo espiritual. Um plano onde pensamentos, intenções e emoções são tão reais quanto a matéria, ou mais ainda. No espiritismo, em tradições orientais e em certas vertentes do cristianismo místico, há um consenso. O espírito é a essência, a matéria é a manifestação. Essa inversão de perspectiva altera radicalmente o entendimento do sobrenatural. Aparições, presságios, curas inexplicáveis e contatos mediúnicos deixam de ser anomalias para se tornarem interações legítimas com uma realidade que, embora invisível, rege todos os aspectos da existência material. E se o mundo espiritual é de fato o original, como defendia Allan Kardec, então toda a nossa vida física é apenas uma pequena parte de uma trama muito maior, entrelaçada por leis que ainda estamos longe de compreender por completo. Mas o que isso significa para o futuro? Se o espiritual é o reflexo primário e o físico é sua sombra, então a evolução da humanidade depende diretamente da consciência que desenvolvemos sobre essa ligação. Tecnologias avançadas, por mais extraordinárias que sejam, não bastarão se não forem acompanhadas por uma elevação moral e espiritual. Em um mundo hiperconectado, com inteligência artificial, viagens espaciais e manipulação genética, a questão mais urgente será: qual é o propósito de tanta capacidade se não compreendermos a origem espiritual de tudo? A espiritualidade não será mais uma opção filosófica ou religiosa. Será uma necessidade prática, um guia para lidar com um universo que responde diretamente às nossas vibrações internas. Nos próximos anos, é possível que vejamos uma integração inédita entre ciência e espiritualidade. Instituições acadêmicas já começam a considerar estudos sérios sobre experiências de quase morte, estados alterados de consciência e campos sutis de energia. O avanço das neurociências e da física quântica poderá revelar que nossos pensamentos não apenas influenciam a realidade, mas que são codificações diretas de uma inteligência universal. Esse futuro, embora promissor, também exige responsabilidade,
Quanto mais compreendermos o poder da consciência, mais seremos desafiados a purificar intenções, emoções e ações. Porque o universo, ao que tudo indica, não responde ao que dizemos, mas ao que somos. E se tudo for um reflexo, como dizem os antigos, não há mais onde se esconder. É nesse ponto que muitas tradições antigas convergem. O mundo espiritual não é um local distante ou etéreo, mas uma camada viva que interage conosco a cada instante. O budismo ensina que a iluminação não é um estado superior, mas uma percepção clara da realidade como ela é. O cristianismo esotérico afirma que o reino dos céus está dentro de vós. E os místicos islâmicos dizem que aquele que conhece a si mesmo conhece o seu Senhor. Tudo aponta para uma única verdade. O espiritual não está fora, está em tudo. Nos gestos, nos pensamentos, nas escolhas, na dor e na beleza. O sobrenatural não é um fenômeno externo, mas uma realidade íntima que se revela quando silenciamos o barulho da superfície. Assim, talvez o grande segredo não seja aprender a acessar o mundo espiritual como se fosse outro lugar, mas aprender a reconhecê-lo no mundo físico. Quando um pensamento sincero gera uma mudança real, quando um gesto de amor transforma uma vida, quando uma intuição nos salva de um perigo, nesses momentos o véu se rasga e o invisível se revela. O mundo espiritual é igual ao físico porque nunca esteve separado dele. E essa verdade, por tanto tempo escondida entre mitos, símbolos e doutrinas, agora se oferece àqueles que ousarem olhar além da matéria. No fim, tudo é um espelho, e cada um de nós é um reflexo vivo da realidade maior que nos sustenta.